Cheguei! Olá, 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 como é que você está? Benes, eu estou muito bem. Hoje o dia vai ser maravilhoso. Hoje o dia vai ser espetacular. Sabe por quê? Porque eu decido que ele vai ser ponto final. Dia é decisão, vida é decisão, escolhas, né? Quais tipos de escolhas que a gente tem feito no nosso dia a dia? O que a gente tem definido que é bom, que é útil pra gente, que de repente a gente pode fazer e a gente tá aí mantendo de um jeito que não satisfaz. Pra que viver uma vida que não deixa a gente feliz? Então decide ter uma vida feliz, tá bom? Hoje o nosso tema é sobre dinheiro e precificação. A gente vai falar na advocacia autoral sobre as questões da mentalidade, do mindset. E o que faz com que a gente, tudo bem, Angel? O que faz com que a gente mantenha uma advocacia mais pobre ou uma advocacia mais rica? Como que a gente tem mantido isso, né? Através dos nossos modelos, dos nossos modelos mentais. Fernanda, eu não acredito em modelo mental. Eu não estou pedindo para você acreditar. Eu estou falando que eles existem, que eles forjam quem você é, né? Que eles determinam quem você é. E aí você escolhe reconhecer que eles existem e trabalha e faz eles trabalharem a seu favor, ou você escolhe continuar fingindo que eles não existem e deixar a sua vida como está ou como sempre esteve. Eu reconheço que eles existem porque eles interferem nos meus resultados. E aí, automaticamente, eu consigo transformar a minha advocacia de uma forma mais autoral, de uma forma mais real, de uma forma mais factível. Quanto mais próximo você colocar a sua advocacia de quem você quer ser, afinal de contas, ou de como você quer ser, afinal de contas, mais chances reais você tem de se construir, de se perfazer. Eu acredito que quanto mais cedo a gente reconhece que certas coisas existem, a gente faz elas trabalharem a nosso favor, tá bom? Então vamos lá. Por que tem alguns advogados que cobram R$ 1.000 a hora e tem outros que não cobram nem cobra zero? Por quê? Por que tem alguns advogados que ganham milhares e milhares de reais de honorários e tem outros advogados que não conseguem cobrar R$ 1.000 de um contrato, por exemplo, para formular um contrato? Por que tem essa disparidade, né, entre as pessoas, entre os profissionais, sendo que a advocacia é igual para todos, né? Tecnicamente, todos nós saímos da advocacia iguais. Por que uns conseguem chegar e alcançar com maior resultado e outros não? É essa a perspectiva que a gente quer trazer para você nessa aula hoje. Para você identificar, afinal de contas, como que a advocacia funciona no nosso dia a dia. Para você conseguir identificar como faz para ter uma advocacia de rentabilidade, uma advocacia que, sabe, te dê os prazeres da vida, traga para você os prazeres da vida, porque dinheiro é isso, né? É você possibilitar realizar os prazeres da vida, gozar dos prazeres da vida. Fernanda, mas eu já tentei de todas as formas, os meus clientes não pagam, eu já cobrei R$ 5.000 num divórcio e ninguém pagou. Aí eu cobrei R$ 1.000, também não consegui contratar. A tabela da OAB é muito engessada. Ai, mas eu não consigo falar para o meu cliente me pagar mais e assim por diante. N desculpas, N pretextos, N respostas robustas as pessoas têm para manter a sua advocacia pobre, para manter a sua precificação baixa. N razões elas têm superficiais.
O cliente não paga, o mercado está saturado, 1.300.000 advogados e assim por diante. A questão é, qual é o seu papel nesse mercado? Qual é efetivamente a sua responsabilidade, a sua atuação no mercado jurídico ao qual você assumiu? Você tem se posicionado como uma advogada, como um advogado que merece ganhar mais? Você reconhece que você merece ganhar mais? Eu tenho um colega que a gente fala que tem sorte, né? Sempre aparecem muitos clientes bons para ele. Aí sabe o que acontece? Ele deixa passar. Ele sempre precifica os honorários e aí depois ele fala, eu podia ter cobrado mais, eu deveria ter cobrado mais. E quando a gente vai ver aquele podia ter cobrado mais, deveria ter cobrado mais, ele não cobrou. Por que ele não cobrou? Justamente porque ele achou que ele não merecia aquele dinheiro. Então ele sempre dava um jeito de cobrar menos para depois ficar no looping da reclamação da escassez. Hoje, nessa aula, eu pretendo desmistificar essas crenças de escassez e a gente vai construir juntos, uma crença mais possível, né, de você concretizar. Eu quero que você saia dessa aula hoje ciente, consciente de qual o seu papel dentro do resultado que você tem obtido. Hoje você tem a oportunidade de identificar onde está o buraquinho, onde está o buraquinho, sabe, do navio? Quando o navio não afunda porque entrou muita água por dentro, por fora, né? Ele afunda porque tem um buraquinho ali que ninguém detecta e aí vai enchendo ali o fundo dele e quando o capitão percebe, já é tarde demais, porque o navio já está muito cheio de água, já está encharcado, e aí ele vai lá e afunda. Então hoje a gente vai identificar onde está esse buraquinho que está fazendo você perder tanto dinheiro. É isso que a gente vai fazer aqui, tá bom? A primeira pergunta que eu vou trazer para você é assim: quanto que você quer ganhar? Fernanda, eu quero ganhar muito dinheiro. Que pergunta idiota. Então, quando eu faço essa pergunta e você me responde isso, eu quero ganhar muito dinheiro, que pergunta idiota, isso demonstra que você não tem clareza ou que você ainda briga com a perspectiva de quanto você merece ganhar. Vamos voltar? Vamos pensar mais friamente? Vamos? Vamos tirar todas as rusgas, tá bom? Quanto você quer ganhar na sua advocacia? Eu quero ganhar muito dinheiro. O que é muito dinheiro? Quanto é muito dinheiro? Dentro do curso Advocacia Magnética, a gente tem um módulo que trata só sobre gestão financeira. E lá na gestão financeira e na gestão estratégica, a gente tem outro módulo que trata sobre gestão estratégica. A gente tem a percepção de várias estratégias para você montar e organizar as suas, as suas metas. Quando você fala assim, eu quero ganhar muito dinheiro, sabe o que eu ouço? Um dia, quem sabe, se Deus quiser, eu vou ganhar dinheiro. Quando você fala assim, eu quero ganhar 500 mil reais. Aí a gente consegue desenrolar, a gente consegue definir, a gente consegue direcionar um trabalho para você. Entendeu? Então, a partir de agora, assim, quanto você quer ganhar? Coloca concretude, coloca objetividade, coloca efetividade nesse quantum, né? Coloca um quantum aí, coloca um valor aí que você quer efetivamente trabalhar, que você quer efetivamente ganhar. Por que você tem que fazer isso? Porque quando você faz isso,
Você determina para o seu cérebro qual é o objetivo que ele tem que buscar. Atrás do que você está indo. Você consegue colocar ali algo concreto, objetivo, para o seu cérebro compreender para quê? Qual é a motivação? A motivação é o seu motivo para a ação, tá? Então, quando você coloca um número, você tem clareza do que você quer. E aí, quando você tem clareza do que você quer, você consegue encontrar aqui meios para alcançar isso. A gente está falando de dinheiro. Vamos deixar mais facinho o exemplo? Eu quero emagrecer 10 quilos. Aí se eu falar assim, eu quero emagrecer, aí eu perco 500 gramas, eu emagreci. Vai fazer eu entrar na roupa que eu quero emagrecer 500 gramas? Não vai. Então, eu não quero emagrecer. Eu quero emagrecer 10 quilos. Então, quando você fala assim, eu quero muito dinheiro, e aí eu te dou 10 reais, 20 reais, você ganha um honorário de R$1.000, é muito dinheiro, né? Por quê? Porque você não me deu parâmetro do que é muito dinheiro. Você não deu parâmetro para o seu cérebro do quanto é muito dinheiro. Você não deu parâmetro. Então, qualquer coisa, qualquer centavo que entrar, é muito dinheiro. Então, o que a gente tem que fazer com a nossa caixa, né? Com a nossa caixinha? O que a gente tem que fazer com a nossa caixinha? A gente tem que colocar valor nela. A gente tem que colocar quanto é efetivamente nela. A gente tem que colocar quantidade nela. A gente tem que colocar como se fosse o caso concreto, o fato concreto. Qual é o fato da sua causa, doutor? Qual é o fato? O fato é, eu quero ganhar X reais de honorários. Estabeleça a sua meta e aí você vai conseguir criar mecanismos para correr atrás dessa meta, para alcançar essa meta. Enquanto ela permanecer aqui no campo das ideias, eu tenho uma meta, quem sabe eu vou ganhar uma meta. Enquanto você permanecer com ela no campo das ideias, essa meta não vai se concretizar, essa meta não vai se realizar. Então o que você tem que fazer? Você tem que trazer efetividade para ela. Eu trouxe aqui para vocês algumas práticas que de repente você está fazendo aí no seu dia a dia, que estão te deixando mais pobres. Essas práticas, elas são comuns, porque a gente acaba se habituando a fazer, né? A praticar esse tipo de ação, de atitude. Então eu vou conversar com você agora e eu quero que você perceba. Eu não sei se amanhã eu vou estar vivo, então eu vou lá e compro tudo que eu tiver que comprar hoje, porque eu ganhei uma bolada, eu ganhei um honorário. Então eu ganhei uma sucumbência aí de 20 mil, de 30 mil reais. Aí eu vou lá e pego esse dinheiro e já, ai meu Deus, o que eu vou comprar? Aí já levo a família para viajar, já compro não sei o que, já faço não sei o que. Por quê? Porque aquele dinheiro entrou e aí o que eu vou fazer com aquele dinheiro que entrou? Eu preciso usar, eu preciso gastar, eu não sei se eu vou estar viva amanhã. Quando você tem esse hábito impulsivo de adquirir objetos, produtos, de adquirir conteúdos, de adquirir bens sem um prévio planejamento, você está criando para o seu padrão mental um hábito de impulsividade. E se você tem esse hábito de impulsividade, você não consegue guardar dinheiro. Ou seja, a segunda prática você não tem uma reserva da paz. Algumas pessoas chamam de reserva de emergência, né? Que todo mundo tem que ter. Eu não gosto desse reserva de emergência porque como eu trabalho com a mentalidade, com essa questão de energia também eu acredito, então quando você fala reserva de emergência, o universo vem e te traz emergência para você ter que gastar aquele dinheiro.
Eu trago reserva da paz, reserva do amor. Por quê? Porque é um dinheiro que eu tenho reservado, pode ser para minha aposentadoria ou não, para um dia se eu quiser usar, mas é um dinheiro que eu vou reservando, Por quê? Quanto mais você consegue reservar dinheiro, mais o seu cérebro entende que você é abundante e mais dinheiro ele te entrega. Fernanda, que loucura! Não, não é. Isso é neurolinguística, isso é programação, isso é neurociência. Quanto mais você reserva dinheiro, mais o seu cérebro entende que está sobrando. Por isso que o hábito de dar esmolas ou de pagar dízimos é um hábito saudável, é um hábito salutar. Por quê? Porque quando eu dou esmola, eu não tiro de mim para dar, né? Ninguém é doido de pegar e tirar o único dinheiro que tem e dar para o mendigo, não é verdade? Ninguém é doido de, quer dizer, tem gente que é, né? De tirar o único dinheiro que tem e dar para a igreja, né? Mas tem gente que é, mas enfim. Quando você tira o dinheiro, quando você vira dizimista ou quando você dá esmola, você mostra para o seu cérebro que está sobrando. Tanto está sobrando que você tem para dar para aquela pessoa. Tanto está sobrando que você tem para dar para aquilo. Entendeu? Então, quando você cria esse perfil, essa imagem no seu cérebro, quando você desenha essa imagem no seu cérebro, automaticamente você mostra para ele que você tem mais dinheiro, que você é abundante. Aí, no seu campo quântico, né, o seu campo de energia atrai mais do mesmo. Pode perceber. Quando a gente era criança, a gente brincava assim: e se eu ver o número 7 na placa do carro, eu vou ter sorte. É incrível, mas toda a vida você achava uma placa 7. Se eu ver um Fusca verde, eu vou ter sorte. É incrível, mas sempre você achava um Fusca verde. Então, assim, percebe que essa brincadeirinha de criança que a gente fazia e que não sei por que atraía, né, aquilo, o nosso olhar era atraído para aquilo, fazia com que, é uma brincadeirinha ingênua, mas que tem muito de ciência ali. Então, quando você dá esmola ou quando você dá dízimo, você acaba mostrando para o universo, acaba mostrando para você mesma que você tem condições de ganhar mais dinheiro, que você está ganhando mais dinheiro. E aí você começa a ter mais prosperidade, porque atrai mais do mesmo, atrai mais do mesmo. Fernanda, e como isso eu posso usar na minha advocacia? É simples, você vai começar a dar dinheiro para você mesmo. Então, coloca você na folha de pagamento. Um terceiro erro que as pessoas cometem, uma terceira prática que as pessoas cometem quando estão advogando, o profissional liberal muito mais comete isso, porque não percebe que é um empreendedor antes de ser um profissional liberal, é justamente quando você começa a usar a sua advocacia de caixa eletrônico. Então você ganhou um honorário aqui, você pega esse dinheiro sem destino nenhum, que caiu do acaso, né? Porque nem você valoriza o trabalho que você faz para colher esses frutos. Então você pega esse dinheiro e gasta com qualquer coisa. Ou você teve vontade de comer um japonês lá, você pega esse dinheiro e vai no japonês sem pensar se poderia, se não poderia. Então você usa a sua advocacia como caixa eletrônico. Você retira dinheiro dali como quem vai no caixa eletrônico, pega um dinheiro do caixa, né? Porque até então você nem percebe que o dinheiro é seu. Pega um dinheiro do caixa, vai lá e gasta. Isso é perigoso, porque um empresário, um empreendedor, ele precisa saber o que tem ali. Se você lê o livro Segredos da Mente Milionária, tem um trecho ali que ele fala, logo no início do livro, ele fala que ele era muito pobre, tudo que ele fazia ele perdia. Tudo que ele fazia ele perdia. E aí um dia ele estava na casa dele lá, lamuriano, né, chorando, e tinha uma visita lá, um amigo da família. E aí o amigo da família, que era rico, milionário, pegou e virou para ele e falou assim: sabe por que você não ganha dinheiro?
Porque você ainda não conhece como ganhar dinheiro. Tem alguma coisa aí que você ainda não conhece. O dia que você conhecer o que você precisa conhecer, você vai começar a ganhar dinheiro. Aí ele ficou com aquilo na cabeça, sem maiores explicações, pensando, articulando, tentando, né, criar uma conjectura ali. Como assim? É algo que eu não conheço, mas eu estudo, eu me preparo. Não pode ser. Aí ele se abriu para ouvir e aquilo internalizou nele como uma realidade real, verdadeira. E ele foi procurar conhecimento. Quando ele foi procurar conhecimento, ele abriu, né, a cabeça dele de tal forma que ele só escreveu o livro que é um dos mais lidos no mundo inteiro, né? Que é Os Segredos da Mente Milionária. Então, assim, Fernanda, por que você está me dizendo isso? Porque esse ano eu vi uma entrevista do Flávio Augusto e olha só que interessante. O Flávio Augusto virou e falou assim, me ofereceram pelo WhatsApp, me ofereceram 200 mil reais. 200 milhões, não, me ofereceram 200 mil reais. Ele vendeu por quase 1 milhão, né, o WhatsApp. Então, é isso mesmo. Me ofereceram 200 mil reais para comprar o WhatsApp. E aí eu fiquei pensando, eu fiquei feliz, ele falando, né? Eu fiquei feliz, porque, nossa, 200 mil reais. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando, como assim? Acho que foi 200 milhões, tá? Porque 200 mil tá barato pra ele, mas eu acho que foi 200 milhões. Ele ficou pensando assim, como assim? Aí ele tinha lido esse livro. E aí ele falou, não, tem alguma coisa aqui que eu não sei. E aí ele começou a destrinchar o mundo dos negócios. Aí ele começou vorazmente querer conhecer o mundo dos negócios. E não é que ele entendeu o que o outro empresário estava vendo, que ele não estava vendo, que fez com que ele mudasse, virasse a chavinha na cabeça dele, que fez com que tempos depois ele vendesse por quase 1 bilhão. É isso mesmo, era 200 milhões. Que tempos depois fez com que ele vendesse por quase 1 bilhão. Tempos depois, assim, eu acho que tipo 1 ano, 2 anos no máximo, tá? Não foi muito mais que 2 anos. Por que eu tô falando isso para sua advocacia? Porque é isso que falta para você deslanchar na sua advocacia. Falta você reconhecer que tem um gap aí de falta de conhecimento. E não é de falta de conhecimento técnico, porque isso a faculdade dá, a pós-graduação dá, um monte de curso dá, eu recomendo que você faça Legale. Tem um monte de coisa aí, tá? Tem o Dr. José Andrade, nossa, tem um monte de curso técnico. Eu quero que você entre nessa aula aqui comigo e mergulhe onde ninguém fala para o advogado mergulhar, que é na própria mente. Eu quero que você abra, tira as nuvens dos seus olhos, a fumaça dos seus olhos, para que você enxergue efetivamente o que falta para você alcançar o que você quer. Entendeu? Porque o que você tem até agora é muito, mas você pode ter mais. Você pode e merece ter mais. Mas para isso você precisa entender qual é a sua percepção em relação a você mesmo, em relação a dinheiro. Vou fazer a pergunta de novo. Quanto você quer ganhar? Quanto você quer ganhar? Então, se a sua resposta for depende, a gente já detecta que falta clareza de quanto você quer ganhar. Se a sua resposta for, quero ganhar muito, não sei, falta clareza, concretude de quanto você quer ganhar. Se a sua resposta for, sei lá, nem falo dinheiro, falta coragem para assumir quanto você quer ganhar. Se a sua resposta for, eu não sei. Eu não sei, dinheiro é estranho, né? Falta você entender que você merece ganhar mais. Então, quanto você quer ganhar?
quando a gente responde essa pergunta, quando a gente coloca o guarda-chuva para responder essa pergunta, sabe o que acontece? A gente está identificando como que a nossa cabeça funciona em relação ao dinheiro. Porque no final das contas, aprende isso. No final das contas, é tudo você com você mesmo. Não tem o outro. Não tem ninguém que vai dizer sim, não, não é. É tudo você com você mesmo. Então, se você agora falar para mim assim, eu quero ganhar quanto vier. Eu vi um advogado ali com carrão, quanto der. Ou se você falar, meu cliente chegou aqui, eu não vou cobrar 5 mil dele, coitado. Se você tiver dó de cobrar do seu cliente, você talvez não esteja com um cliente ideal. Porque quando você cobra do seu cliente, uma mágica acontece, não é? Você recebe e você dá. Uma das leis universais é o equilíbrio entre dar e receber. Eu não posso ser aquela boazinha, eu dou tudo, eu ajudo, eu faço, ninguém olha para mim, ninguém me ajuda, ninguém faz. Se você estiver passando por isso, muito possivelmente você está em desequilíbrio com a lei universal do dar e receber. Você precisa equilibrar essa energia o quanto antes na sua vida. Você precisa dar e precisa receber. Você precisa dar e precisa receber. É uma lei universal, ela é necessária. Ela é necessária para a sua vida, ela é necessária para o seu crescimento. Você pode encontrar mecanismos e formas de fazer o seu dinheiro mais lucrativo, de fazer o seu dinheiro, a sua receita mais lucrativa. Entendeu? Bom, então assim, quanto que você tem ganhado? Quanto você quer ganhar? Aí eu vou dizer para você assim, o mercado, ele é lucrativo. O mercado jurídico, ele é muito lucrativo. Ontem a gente teve uma palestra com um advogado eleitoral e ele falou que tem quase 1.000 clientes. Quase 1.000 clientes. Quando você vê um escritório, uma banca jurídica com quase 1.000 clientes, candidatos, né? Na sua base, você começa a perceber e fala assim, peraí, ele tem quase 1.000, mas são quantos candidatos só em São Paulo? Eu acho que vai para mais de 20 mil candidatos, né? Eu não fiz as contas, mas eu acho que vai para mais de quase 20 mil, mais de 20 mil candidatos, né? Vereadores. Se a gente pensar que tem 10 mil candidatos, eu acho que são mais. Se a gente pensar que tem 10 mil candidatos a vereador em São Paulo, no estado, tá? Esse advogado, ele tá com 1% do mercado. Cadê os outros 99%? Entendeu? Com quem tá? Com quem que estão os outros 99% do mercado? Então, uma fatia minúscula tá com esse advogado. E uma fatia minúscula que faz um estraguinho, né? Que faz uma bênção na advocacia dele, né? Porque, afinal de contas, 1.000 clientes na base dele pagantes. Se a gente considerar que no mínimo, né? Porque geralmente se fecha por partido, você recebe do partido. Se a gente considerar que fechou com partido R$100 por candidato, faz as contas aí de quanto que ele está ganhando agora, só agora no período eleitoral. E aí cada candidato, olha só como funciona, cada candidato vai trazer para ele, se ele for um bom advogado e se ele souber criar vínculos com os clientes dele, se ele reconhecer que o cliente dele não é só quem está pagando ele, ou seja, não é só o partido político, mas é todo o entorno dele, né? Se ele reconhecer isso, sabe o que vai acontecer com esse advogado? Não sei se você sabe o que vai acontecer com esse advogado. Ele vai ter caso criminal, caso de família, caso trabalhista.
todo tipo de caso no escritório dele, desse ramozinho assim, desse rabicozinho que é cada candidato. Então, ó, eu já trabalhei no eleitoral, tá? Então eu sei como funciona, eu vou te explicar. Ele fecha com, geralmente, para ele ter essa base de 1000 candidatos, ele fechou com partido. Ele fecha com partido. Aí o partido paga um X, que a gente chama de advocacia de partido, que é aquele que vai te dar mês a mês. Não é de partido porque é do partido político, não. É só uma coincidência de nomes. Então ele tem ali, o partido contratou e deu para ele um X por mês. Se ele souber trabalhar esse X por mês, ele já está feito, porque ele deve ter fechado um bom dinheiro para cada candidato e tudo mais. Mas se ele for mais estratégico ainda, que é a proposta que eu trago para vocês no curso Advocacia Magnética, que é quando a gente aprende a gerir o nosso negócio, se ele for mais estratégico ainda, sabe o que vai acontecer? Ele vai, dentro desses 1000 candidatos que ele tá aqui, ó, então vamos fazer assim, o guarda-chuva. Dentro desses 1000 candidatos que estão aqui, embaixo do guarda-chuva dele, ele vai olhar individualmente para cada candidato. Se ele olhar individualmente para cada candidato, sabe o que vai acontecer? Ele vai ter, de cada 1000 candidatos, ele vai ter a possibilidade, se cada um indicar mais um cliente, de dobrar a carteira imediatamente. Entendeu? Mas aí ele precisa ter braço. Então é agora que entra a estratégia do negócio dele. Se ele vai ficar na base relacional, ou seja, ele vai tomar cafezinho com cada um dos candidatos, ou seja, ele vai contratar alguém que vai fazer as relações públicas, né, intermediárias entre cada um dos candidatos, ou não, ele vai ali e falar, ai, tô rico, milionário, não preciso mais de nada, e vai trabalhar só com aqueles 1000 candidatos, respondendo apenas para o partido. Se ele ficar restrito ao partido, sabe o que acontece? Uma hora o partido contrata outro e aí ele fica sem novos clientes. Porque é isso que os partidos políticos fazem, né? Eles enjoam daquele divulgado e passam para outro. Agora, se ele for um pouco mais espertinho, ele faz um bom relacionamento com cada candidato, e aí cada candidato traz para ele outros clientes. Ou da sua base eleitoral, ou o próprio candidato vira seu cliente. Gente, é infinita a possibilidade, são infinitas as possibilidades de crescimento da sua carteira de clientes. Mas só enxerga isso quem fica numa aula dessa. Só enxerga isso quem pega o segredo da mente milionária, que é quando você percebe que há alguma coisa aí que você ainda não conseguiu ver, mas que você pode ver. Tá entendendo? Então, o que eu quero que você faça agora é olhar para você, porque muda tudo, né? Quando a gente muda a nossa mentalidade, quando a gente muda o nosso padrão mental, a gente quebra as crenças, a gente reformula as crenças. E o que são as crenças, no final das contas? As crenças nada mais são do que um conjunto de convicções que você tem. Você criou um conjunto de convicções e a esse conjunto de convicções a gente dá o nome de crenças. Elas podem ser limitantes ou edificantes. Depende de como você elaborou isso na sua cabeça. A crença vai ser edificante se te faz crescer. Então, olha, por exemplo, no meu caso, eu preciso, eu posso, eu quero trabalhar mais, eu posso fazer, eu não ganho dinheiro, eu faço dinheiro. Essa é uma crença que eu, Fernanda, tenho, que é positiva e que me faz crescer e que me faz desenvolver. Essa é uma crença positiva que eu tenho, é uma crença edificante. Então eu sei que dinheiro depende muito mais de mim do que do mercado. Eu vou lá e faço meu dinheiro. Entendeu? Agora, qual é o tipo de crença limitante que eu tenho? Ai, não, eu não posso cobrar muito desse cliente porque... Ai, não sei, gente, se eu tiver muito dinheiro, aí minha família vai me olhar estranho. Então, eu estou limitando a minha autopercepção de dinheiro
para fazer com que o meu ganho de dinheiro eu estou limitando, para fazer com que eu ganhe menos. Ganhando menos, eu acabo fortalecendo a crença de que o mercado está difícil. Aí eu alimento outras crenças. Se eu fortaleço a crença de que o mercado está difícil, sabe o que acontece? O mercado fica difícil. E aí eu não ganho mais dinheiro. Então, tudo que você fizer para mais ou para menos, absolutamente tudo que você fizer, você tem que olhar para o padrão mental que você está impregnando, que você está criando, que você está desenhando em você. E aí a gente chega no nosso quarto elemento. Então, ó, se você é impulsiva, se você é impulsivo, você está realizando uma prática que te deixa mais pobre. Se você não tem a sua reserva da paz, você está criando uma prática que te deixa mais pobre. Ou seja, você não elaborou, não criou uma reserva da paz. Ou seja, você acha que você merece menos dinheiro do que você realmente está recebendo. Se você não profissionaliza a sua gestão financeira, ou seja, você não sabe quanto você quer ganhar e você ganha o que vier, você está ganhando. Aí sabe o que acontece? Automaticamente você começa a ganhar menos, a ganhar menos, a ganhar menos, a ganhar menos. E aí você não chega onde você pode chegar, que é alcançar a sua liberdade financeira, que é alcançar o seu crescimento, que é efetivamente se transformar. Então veja, a partir de agora, receber um honorário, destina esse honorário, profissionaliza, anota esse honorário. Sabe, Rosângela, às vezes a gente recebe um dinheiro e aí a gente pega aquele dinheiro e anota assim, eu ganhei R$1.000 de honorários. Então agora eu vou pagar minha conta, aí paga aluguel, paga água, paga luz, se der para pagar, né, com R$1.000. Aí paga um monte de conta, cadê os R$1.000? Entrou aqui, saiu aqui. Por que isso acontece? Porque você não reconhece quais são os seus gastos, quais são os seus lucros, qual é o seu faturamento. Você nem reconhece o que eu estou falando, você nem reconhece o que essas palavras significam. Faturamento é tudo que entra e sai. Lucro é tudo que sobra de tudo que você pagou, entrou o dinheiro, pagou, aí sobrou um dinheiro. Isso é lucro. Isso é lucro. Se você não sabe quanto você tem de lucro, você não sabe se a sua advocacia está indo bem ou não. Eu recebo dinheiro aqui, eu pago minhas contas. Minha advocacia não tem dívida, tá tudo pago. Então, mas também não tem lucro, porque não sobra dinheiro. Entendeu? Então, não é só uma questão de entrar honorário, não é só uma questão de você ganhar dinheiro, é uma questão do quanto você está ganhando de honorário, do quanto você está ganhando de dinheiro. É uma questão de quanto você tem ali. Esse quanto que você tem ali faz toda a diferença na hora de você desenvolver o seu trabalho, para a sua advocacia escalar, para a sua advocacia crescer, para a sua advocacia ser profissional. Então, parar de comprar por impulsividade, começar a fazer uma reserva da paz, ou seja, juntar um dinheiro, pagar a você mesma quando o dinheiro entra. E mais do que isso, profissionalizar a sua gestão. Você quer ver o negócio? Antigamente, eu sempre anotei, sempre tive uma gestão financeira e eu recomendo que você tenha, tá? Tem que anotar. Para elaborar uma gestão financeira eficiente, você tem que anotar mesmo. Anotar tudo que entra, tudo que sai, tudo que sobra. Tem que anotar. Eu tinha essa questão financeira e aí eu anotava lá cartão, eu anotava cartão de crédito. Eu tinha mais de um cartão, então eu colocava assim, Visa, colocava Mastercard, e aí eu colocava esses cartões, né, o nome dos cartões lá, colocava, e aí eu anotava quanto que eu tinha gasto com cada cartão.
Então, por exemplo, Visa, gastei 5 mil. Mastercard, gastei 10 mil. Eu anotava quanto eu gastava. Até que um dia, alguém virou para mim e falou assim... Não foi para mim, tá? Foi numa palestra de gestão financeira que alguém virou e falou assim: gente, você não tem que anotar o cartão. O cartão é um instrumento de pagamento. É um instrumento. Ele não é o pagamento em si. Você não está pagando o cartão. Você está pagando através do cartão as dívidas, as contas. Uau! Isso mudou minha cabeça, explodiu minha cabeça. Eu falei, nossa, é verdade. Porque nesse momento eu não sabia onde estava o meu escoar de dinheiro, onde eu estava perdendo dinheiro. Eu pagava ali o Master e o Visa, contas altas, mas eu não sabia no que eu estava gastando aquilo. Eu não sabia. E aí, a Rosângela está falando, eu tenho um livro caixa que comprei na Maria Fernanda. Exatamente. Tem que ter um livro caixa. Mas às vezes a pessoa é tão bagunçada que ela nem vai no armário para poder comprar o livro caixa. Faz no caderno, pelo amor de Deus. Faz no app, pega um app qualquer aí. Mas faz. Aí quando eu descobri, então você está anotando o cartão tal, né? Não pode. Você tem que anotar o que você gastou no cartão. Uma a uma. Então você comprou o livro caixa X, não sei o que, Y. Sabe por que esse pormenorizadamente fica melhor? Porque quando você detalha, você consegue enxergar o rombo. Você consegue enxergar o furinho. Onde está o furinho que vai afundar o seu navio? Entendeu? Porque o navio a gente sabe que ele não afunda porque entrou uma grande quantidade de água assim por cima. Não entra. Ele afunda porque tem um furinho que ninguém detectou e que tá entrando água, que até chega um momento que fica muito pesado, ele afunda. Então, quando você anota cartão, você está cegando os seus olhos para enxergar onde você está gastando. E talvez aí, nesse onde você está gastando, é que está a prática, né? Que eu estou trazendo aqui as práticas que deixam a gente mais pobre. Talvez você esteja aí com um perfil impulsiva, de gastar e não saber muito onde. Quando a gente cria o hábito de anotar, a gente meio que satisfaz o nosso ego, nosso cérebro, fala, não, eu tenho tudo organizado, tá anotado. Mas quando eu me deparei com isso, com essa informação, que eu fui olhar o meu livro caixa e lá estava escrito cartão, que eu peguei as faturas do cartão, que eu comecei a olhar, eu falei, uau, eu tô com um padrão de vida muito alto. Muito alto. E esse padrão de vida não está condizente com os ideais que eu tenho para frente. Veja, o padrão de vida que eu tinha estava condizente com o valor que entrava na minha conta. Eu pagava, as contas estavam em dia, mas não estava condizente com o que eu queria construir no futuro. Então, quando você tem essa clareza, você pode ajustar. Porque eu queria viajar mais e eu não estava conseguindo viajar mais. Por quê? Porque não sobrava dinheiro. E aí, por que não sobrava dinheiro? Porque eu estava com o meu padrão de vida desregulado. Mas era tão internalizado que estava esse padrão de vida que eu não percebia que estava a mais. Eu não enxergava o excesso. E aí, quando eu comecei a anotar exatamente quais eram os gastos que eu tinha com aquele cartão, aí eu comecei a enxergar onde eu poderia diminuir os meus custos para melhorar meu padrão de vida, para que eu alcançasse os meus ideais, para que eu pudesse ter as coisas que eu queria, para fazer minha advocacia crescer. Você entende? Gente, é tão simples, mas é complexo. Por que é simples e complexo? Porque é simples porque é só você pegar e desmembrar, parar de anotar cartão e começar a anotar o que está no cartão, o que está gastando no cartão. Mas é complexo porque você começa a enxergar efetivamente onde você gasta, onde você coloca seus olhos, onde você prioriza.
E quando você prioriza determinadas circunstâncias e situações, você tende a manter essas circunstâncias e situações de maneira mais empobrecida. Você tende a deixar as coisas mais tristes, mais reservadas. Então eu peço para que você agora comece a olhar mais para si mesmo e enxergar onde está o seu buraquinho, né? Onde está o seu custo que você nem imaginava e que ele está ali o tempo inteiro saindo e aflorando, e aflorando, e aflorando. Começa a anotar, começa a verificar. Então a gente viu que você compra que nem um doido, porque compra na impulsividade. A gente viu que talvez você use a advocacia como caixa eletrônico. Entra dinheiro, você já gasta dinheiro. Entra dinheiro, você já gasta dinheiro. A gente viu que você não sabe onde estão os custos da sua advocacia. Então os custos da vida pessoal também, né? Então você recebe o dinheiro e gasta o dinheiro. Recebe e gasta, recebe e gasta. E a gente viu que você não profissionaliza a gestão da sua advocacia. É tão triste quando a gente observa que poderia manter a gestão da nossa advocacia e não mantém, e aí a gente traça um perfil mais engessado. Então, assim, agora que você está tendo essa informação, usa para o seu bem. Não deixa ir embora, sabe? Não vira um mero aprendedor, uma mera pessoa que recebe uma informação, entra por aqui, sai por aqui. Não. Pega essa informação e usa a seu favor. Começa a usar agora e colocar ela em prática hoje. E outra coisa, você não tem uma reserva da paz. Quando você faz isso com você mesma, acaba diluindo, diminuindo as suas probabilidades de rentabilidade, tá bom? Então a proposta hoje é que você faça esses exercícios. Olhe para os seus custos. No caso da Rosângela, ela já anota, perfeito. Então olha para as anotações e veja, se está escrito só cartão, começa a ver o que do cartão você está gastando, porque o cartão é só um meio, né? É só um instrumento. Ele não é o gasto em si. Você não gastou o cartão. Você gastou com as coisas que você comprou no cartão. Entendeu? Então pega essa informação, que é ouro, e usa. Pega e usa. E aí eu vou fazer uma provocação, que é a seguinte: o que você aprendeu sobre dinheiro? Essa questão, ela fica muito intrínseca na gente, né? E ela fica reverberando nos nossos dias, na nossa vida. O que você aprendeu sobre dinheiro? Eu, por exemplo, a minha mãe sempre falava assim: dinheiro para mim é problema. O único problema que eu tenho na vida é dinheiro. Eu ouvi aquilo até que eu comecei a entender. Falei, mãe, não, o problema é solução, o problema não é dinheiro. Por quê? Porque minha mãe recebia dinheiro, ela ganhava dinheiro e nunca tinha o que ela queria ter. Entendeu? Ela gastava, não via para onde estava indo aquele dinheiro e nunca sobrava para o que ela queria ter. Ou seja, dinheiro para ela era problema. Dinheiro não era solução. Entendeu? Ela construiu na vida dela o que ela falava todos os dias, que dinheiro era problema, não era solução. Então, a minha proposta para você hoje é assim: deixa vir as palavras que vinham lá no passado, que seu pai, sua mãe te falavam, te ensinaram. Deixa vir, aflorar, para você entender. Se você é de uma família muito religiosa, possivelmente você ouviu que dinheiro não traz felicidade, que é mais fácil uma agulha entrar, um camelo passar na agulha. Não sei, esse ditado religioso aí que tem, que você não consegue entrar no reino dos céus se você tiver dinheiro. Você ouviu falar que a pessoa, quando tem muito dinheiro, ou conseguiu roubando ou fazendo coisa errada. Você ouviu falar que quem tem dinheiro nunca ajuda ninguém. Então essas coisinhas, esses murmurinhos que ainda ecoam na nossa cabeça e que muitas vezes a gente não se dá conta porque a gente acha que já está sublime, esses ecos, né? Eles ficam reverberando dentro da gente. E aí qual é a proposta? Que você hoje deixe eles virem para fora, anota todos eles, cada um deles,
E após anotar todos eles, cada um deles, você começa a desmistificar, começa a deixar ir. Então, lembra da nossa aula de ontem, na nossa aula anterior, aula sobre o medo, a gente falou sobre isso. Você reconhece o medo, você enxerga, reconhece que ele existe, e aí você acolhe, sente esse medo, acolhe o medo e deixa ele ir. A mesma coisa hoje. Você está vivendo um mundo de escassez, porque você molda a sua advocacia no sentido de não perder. Ah, eu não quero perder clientes, eu não quero perder dinheiro, eu não quero perder, eu não quero perder, eu não quero perder. Quando você molda nesse sentir de não perder, você está vivendo no padrão da escassez. Quando você vive no padrão da escassez, muito possivelmente você não dá tudo que você poderia dar. Por quê? Porque você tem medo de perder. Então você retém, você segura energia, segura disposição, segura ação, você segura. Então quando você reconhece que existe, escreva suas crenças. Quando você reconhece que existe, você tem chances de fazer ela progredir, de fazer ela andar. A oportunidade é essa, né? A oportunidade foi dada, foi lançada. Eu espero que você use essa aula para fazer o seu melhor dentro do que você consegue fazer. Tira as nuvens, tira a fumaça dos olhos, tira os tampões dos ouvidos, peça sabedoria e discernimento, olhos para ver e ouvidos para ouvir. Porque assim você vai ter mais chances de construir uma advocacia que seja autoral, que seja sua. E aí, boa aula, né? É, muito conteúdo, muita coisa. Então é isso. Amanhã nós teremos outra aula também. E a aula de amanhã vai ser sobre a sua autoralidade. Vai ser uma aula maravilhosa, repleta de conhecimento e olha, tá boa a aula, eu só recomendo que você vem pra aula, traz os amigos, convida os amigos que vai dar tudo certo, tá bom? Obrigada, reverbera comigo. Tchau, Rosângela, tchau, pessoal, tchau, obrigada.